Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, no Mais Guimarães, o programa em que falamos sobre os problemas, sobre as preocupações dos nossos leitores, dos nossos seguidores neste período de pandemia da Covid-19. Teremos durante este programa algumas questões e preocupações que nos foram sido colocadas ao longo da semana pelos nossos leitores, que nos foram enviando essas questões, e já agora convido-os a fazerem também para leitor@maisguimarães.pt, diretamente para a nossa página no Facebook, por mensagem privada, ou também para o nosso Instagram. Convidamos-los a seguirem-nos e a perceberem o trabalho que estamos a desenvolver durante este período conturbado da nossa vida coletiva. Connosco temos, como habitualmente, Emanuela Lopes, que vai responder às questões que nos foram colocadas pelos nossos seguidores nesta tarde, na quinta edição do Consultório Aberto. Olá, Emanuela, boa tarde. Olá, Eliseu, boa tarde, como está? Muito bem, obrigado. Espero que tenha corrido bem a semana, uma segunda semana de desconfinamento, com mais novidades a partir de segunda-feira, com novas atividades que são retomadas, um regresso a uma normalidade possível e ainda também bastante limitada, não é, Emanuela? Sim, e as pessoas estão muito na expectativa, sobretudo com a abertura das creches. Penso que isso tem suscitado algumas dúvidas e está tudo muito na expectativa E estamos do que todos a vai olhar acontecer. para os números de infectados, para ver em que altura que eles podem subir. Esperemos mesmo que isso não aconteça e que continuemos nesta curva que ainda não é positiva, mas que a continuar assim nos próximos. Há que não baixar a guarda, continuar a ter os cuidados todos, não baixar a guarda. Portanto, é um desconfinamento, mas um desconfinamento com muitas precauções. Isto para não colocarmos em causa o futuro. E vamos falar de futuro neste programa de hoje. Como lidar com a incerteza do futuro? É um problema grave nesta altura para quem está confinado em casa ou para quem retomou de alguma forma a atividade, perceber como é que será o futuro agora, o futuro em breve prazo, a longo prazo. Se calhar é mesmo muito difícil perceber como é que serão as coisas a longo prazo. Muito difícil para todos e até em qualquer área, não é? Na nossa área, na área da saúde, por exemplo, também, apesar das coisas estarem devagarinho a regressar ao modo anterior, mas ainda estão muitas restrições, ainda estamos a tentar perceber como é que podemos fazer com os cuidados todos, na área lá está, do ensino, em todas as áreas. Portanto, isto levanta muitas incertezas a todos, não há uma resposta absolutamente que ninguém possa dar que seja clara e concisa, mas isto neste momento, aliás, há uns tempos para cá, também é uma das questões que eu tenho ouvido muitas pessoas falar, é como é que vai ser daqui para a frente. Tem sido uma grande preocupação. E essas preocupações estão demonstradas nas muitas questões que nos foram colocadas ao longo desta semana. Vamos aqui colocar em cima da mesa e também para a avaliação da Emanuela e para que possa ajudar estes nossos seguidores a perceberem o momento que vivemos e a lidar com esta incerteza quanto ao futuro. Vamos passar a essas questões, por serem também um número considerável. A primeira é a seguinte: no quadro atual de suposta ansiedade coletiva, podemos prever um estado depressivo generalizado? Um estado depressivo generalizado, não creio, não acho. Realmente o medo, a ansiedade coletiva, como é colocada nessa questão que nos é feita, são de facto normais, dado aquilo que nós estamos a viver. Mas a intensidade com que se vive esse medo e essa ansiedade já depende também da maneira de ser das pessoas, não é? Portanto, das características emocionais de cada um de nós. Eu realmente acho que os estados depressivos vão aumentar, mas acho que vão estar também muito relacionados com alguns fatores que estão diretamente associados aos danos colaterais desta pandemia, como é o desemprego, as dificuldades financeiras, algumas readaptações laborais, como acabámos também de falar, portanto as perturbações de evitamento, os comportamentos mais ansiosos, mais estressantes, podem aumentar de facto, mas vamos tentar não ver isto de uma forma muito afunilada, de ver o mundo de uma forma
tão afunilada, até porque isto, em termos de exemplo, nós não podemos também só estar centrados no Covid-19, os outros problemas, as outras doenças mantêm-se. A título de exemplo, há dados que ainda há pouco vi, são dados mais recentes, penso que de 2016 da OMS, que dizem que nessa altura morreram cerca de 13.500 portugueses por consumo de álcool. Portanto, continuamos na mesma com os outros problemas, com as outras questões, não podemos estar só centrados nisto. E eu acho que os problemas de depressão e ansiedade em pessoas, sobretudo menos resilientes, mais frágeis, podem vir-se a agravar, mas do meu ponto de vista será decisiva a capacidade do país de evitar uma situação catastrófica, seja em termos de rendimento, de dívidas, de perda do emprego, porque eu acho que é precisamente aí que tudo se vai complicar de uma forma muito séria e com implicações diretas na saúde psicológica das pessoas. O que não quer dizer, claro, que não possam ser tomadas medidas de prevenção, que sejam já tomadas algumas medidas para pelo menos atenuar esses fatores, e devem ser tomadas medidas de prevenção. Agora, pensar num estado depressivo generalizado em termos mais comunitários não me parece, até porque esta experiência também pode trazer mudanças positivas na forma de ver o mundo, de estar no mundo e de nos comportarmos no mundo, não é? Eu também tenho ouvido um bocadinho isso, por isso não me parece. Haverá, nesta altura, Emanuela, um aumento do consumo de substâncias e do consumo de medicamentos relacionados com a ansiedade? Têm noção disso? Numa conversa informal com amigos, diziam, por exemplo, que no outro dia, para a compra de Victan, desse medicamento, que ele estava esgotado em várias farmácias, foi necessário recorrer a 3, 4. Haverá uma automedicação que esteja a acontecer neste momento, que seja um problema de saúde público que esteja a ocorrer também por aí? Sim, há dados que apontam mesmo que a venda dos tranquilizantes, dos calmantes, que dispararam. Há muita autogestão para a ansiedade e para o sono, é uma das coisas que eu uso. E penso que num dos programas também falamos sobre isso. É muito comum ouvirmos as pessoas que não fazem medicação a tomarem medicação de outras pessoas, do companheiro, de um familiar, de um vizinho que toma para dormir, começaram a tomar também, que tomam para estar mais ansiosos, começaram a tomar também. Portanto, a autogestão da medicação e de medicação deste género, de facto, tem sido um problema e as pessoas têm recorrido de uma maneira, por vezes, abusiva, não é? Porque tomam, não sentem o efeito, voltam a tomar e depois sentem um efeito todo cumulativo. Em relação ao álcool, é um dos graves problemas, o álcool e algumas substâncias também ilícitas, as drogas, a comida, a compulsão alimentar eu tenho ouvido também com muita frequência, mas o álcool é um dos grandes problemas e tem aumentado muito o consumo do álcool. As pessoas estão em casa, portanto, bebem mais, têm mais a questão de beber para passar o tempo, às vezes por causa do tédio. Isto tem levantado também questões muito secundárias e que poderia dar um bom tema também do nosso programa, que tem a ver também com as questões da violência doméstica e por aí, portanto, tudo muito associado em escala com isto. Vamos a uma segunda questão que nos chegou durante esta semana. Na consciência do senso comum, que as dificuldades fortalecem durante e no pós-pandemia, será previsível uma maior robustez emocional? Sim, eu penso que poderá de facto alguns significar, para algumas pessoas significar uma maior robustez emocional. Lá está, esta pergunta vem quase contrapor a pergunta anterior, se é um estado depressivo generalizado ou se saímos até mais reforçados, depende, não há uma resposta nem para uma coisa nem para outra, mas eu acho que aqui isto poderá existir, poderá trazer e deve trazer algumas mudanças, como cada um de nós terá que ser mais cidadão do que um simples consumidor, por exemplo, até das coisas que nós estamos a comprar, do que estamos a consumir, terem atenção qual é o impacto também social que isso tem, o impacto económico, até o impacto ambiental que isto tem. Portanto, temos que ter e vamos ter que ter um papel muito mais interventivo. Essa robustez emocional pode nos trazer um aumento da nossa responsabilidade individual e grupal na tomada de decisões. Por exemplo, como acabei de dizer, até sobre as compras que fazemos, sobre o que consumimos, sobre como nos relacionamos uns com os outros. Portanto,
A época do pós-Covid, ou pelo menos de um desconfinamento gradual, pode nos ajudar a sair de um individualismo exacerbado, que muitas vezes também vivíamos, falava-se muito disto, não é? Sobretudo nas grandes cidades, nos grandes centros, para um individualismo mais interdependente, mais da sociedade, mais comunitário. Pronto. É evidente que até encontrarem um tratamento adequado, eu acho que nada será igual, não é? Tal vacina que tanto se fala, mas vamos voltando devagarinho ao dito normal e aqui a nossa capacidade, primeiro de aceitação e depois de adaptação, é fundamental e é o que faz a diferença. E sabe, Eliseu, isto eu digo muitas vezes, eu quando digo aceitação, quando nós temos muitas vezes que aceitar uma situação, que é algo que nós trabalhamos muito nos tratamentos psicológicos, aceitação não quer dizer gostar da situação, não quer dizer concordar, não quer dizer desistir, não quer dizer até ser submisso ou uma submissão. Aceitação é acolher aquilo que eu não posso mudar sem exaltação psicológica. Obviamente que eu não estou a menosprezar as dificuldades, muito pelo contrário, nós já falámos imensas vezes sobre elas em muitos programas que fizemos até agora, mas acho que também devemos aprender com elas, devemos aprender com as dificuldades. Portanto, nós não iríamos ter uma nova normalidade, ou melhor, iremos ter uma nova normalidade, eu diria quase como aconteceu pós o 11 de setembro. Nunca mais foi a mesma coisa viajar de avião, não é? Nunca mais foi a mesma coisa, o mundo mudou, mas as viagens não deixaram de acontecer, as pessoas adaptaram-se, o que é uma característica excelente do ser humano, nós temos essa capacidade, por isso eu realmente acredito nessa robustez emocional, quando somos capazes de fazer exatamente o que acabamos de falar. E Eliseu, vamos pensar um bocadinho sobre o que aconteceu, de repente aparece uma doença. Temos todos que ficar em casa. Praticamente todo mundo foi assim, praticamente todo mundo. Assumimos uma série de funções. Nós fomos pais, mães, educadores, professores, empregados de limpeza, tudo e mais alguma coisa. E as coisas foram rolando, a vida foi andando, quer dizer, as pessoas acabaram por aceitar isto sem grandes exaltações psicológicas. Não quer dizer que tenha sido tudo bom, mas acabamos por aceitar isso. Claro que para isto, para termos uma nova realidade normal, se bem que eu nunca gostei desta palavra normal e falamos tantas vezes dela, não é? Porque o que é normal para um não faz do outro normal. O que é normal para mim não quer dizer que a outra pessoa que seja normal para o outro. Mais típico, digamos assim, mais habitual. Nós precisamos de facto do melhor de todos. Nós precisamos do melhor dos nossos políticos, nós precisamos do melhor dos nossos jornalistas, do que tanto falamos, de vincular as informações credíveis, de partilharem as coisas que as pessoas precisam de ouvir, de informação fidedigna. Precisamos dos melhores dos nossos líderes, dos nossos gestores das empresas, enfim, precisamos do melhor de todos. Por isso, sim, eu espero que esta robustez emocional venha nos ajudar a todos. E é de solidariedade que fala a próxima questão que nos é colocada nesta semana e que diz o seguinte: boa tarde, gostaria de perguntar se irá manter esta onda de solidariedade mesmo após a pandemia. Ficaremos todos um pouco mais solidários? É essa a expectativa que a Emanuela tem? Eu gostaria que assim fosse. Não é? Eu gostaria que acontecesse mesmo no pós-pandemia um mundo mais solidário, em que realmente os laços fossem mais fortes, mais solidários, mais fortificados e realmente que isso fosse muito valorizado, porque nós não podemos viver isolados, nós não vivemos sem o outro, nós somos seres sociais, de interação, nós precisamos da presença do outro, nós precisamos do corpo do outro, então que o medo não nos distancie, ainda mais desse outro, não é? Que ele não seja de facto uma ameaça, mas sim uma ponte para a construção de projetos, de uma sociedade muito mais justa e de uma sociedade muito mais solidária. Neste momento de combate ao Covid-19, a solidariedade tornou-se uma das principais armas contra a pandemia, não é? Nós vimos imensas iniciativas, muitos voluntários que se têm mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, nos idosos, os sem-abrigo, até com os profissionais também de saúde. Estas iniciativas, portanto, as iniciativas de solidariedade fazem-nos sentir muito mais fortes do plano coletivo e ampliam a nossa resistência e mostram-nos que somos todos iguais e que estamos juntos. Por outro lado, eu também acredito que com o passar do tempo algumas iniciativas pessoais e algumas iniciativas coletivas também vão terminar, mas eu acho que também temos que olhar para isto numa perspectiva de copo meio cheio
e não nos distanciarmos uns dos outros e não demonizar nem diabolizar o outro. Olha, seja com Covid ou seja sem Covid, e muito à semelhança do programa da semana anterior. E pegando só numa frase da OMS que diz que sem unidade nacional e solidariedade global, o pior ainda está para vir. Portanto, nós temos que nos manter juntos, porque juntos realmente somos mais fortes. Por isso assim espero que realmente a solidariedade predomine e continue. Uma quarta questão que nos chegou: ouvi na televisão falar de stress pós-traumático, que pode acontecer após este desconfinamento. Isto não é só no cenário de guerra que acontece, é assim colocada a questão por uma das nossas leitoras: stress pós-traumático, isto pode acontecer no final desta pandemia, Isto ou pode neste processo acontecer. de desconfinamento? Sim, isto pode acontecer, mas isto não é só de um cenário de guerra, de facto, está associado mais, e é aquilo que as pessoas conhecem mais, associados a cenários de guerra, mas não é só. Realmente foi assim na Guerra Civil Americana, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, no Vietnã, e mesmo nos atentados do 11 de setembro houve muitos quadros do stress pós-traumático, mas não é só. Realmente isto é uma perturbação mental que se pode desenvolver em resposta à exposição a um evento traumático, e um evento traumático pode ser qualquer evento traumático, por exemplo, um acidente de carro, um acidente de viação, a guerra, a agressão sexual, por exemplo, ou então outro tipo de ameaças, como é esta pandemia. E o que é, já agora consegue aqui desmontar o que é o stress pós-traumático para nós ficarmos a perceber melhor do que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma doença complexa, é uma doença que se traduz por a presença de alguns sintomas, nomeadamente de pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que não são voluntários, que quase que entram dentro da minha cabeça. Eu não quero pensar neles e eles estão sempre aqui. Pode existir pesadelos, os tais flashbacks, que também são muito conhecidos daqui, portanto, os flashbacks de um evento traumático passado. Que dá uma procura incessante de evitar estímulos, podemos evitar pessoas, situações, atividades que vão então despoltar essas memórias associadas ao evento traumático. Portanto, a pessoa está sempre em constante alerta, está muito vigil. O exemplo que quase toda a gente conhece até dos filmes é quando há, por exemplo, sei lá, um foguete, não é? Pessoas que tiveram em cenários de guerra têm a tendência a defender-se ou ir para debaixo da mesa como porque fazem a associação com os tiros ou com as bombas que acontecem em cenários de guerra. Portanto, isto de facto pode acontecer. Portanto, após o evento, após o tal acontecimento traumático, há alterações no humor, a pessoa pode ficar muito mais irritada, a pessoa e normalmente disfórica, que é isso, às vezes está bem, como rapidamente fica mal disposta, fica irritada, há alterações na maneira de pensar e depois sintomas como o medo, o pavor, desinteresse em atividades, muitas vezes até o trabalho. Incapacidade, muita dificuldade em sentir emoções positivas. As pessoas dizem-nos que parece que nunca mais sentiram o que é felicidade, não é? O que é estar feliz. Dificuldades também na concentração, estar atento e concentrado numa determinada tarefa. A hipervigilância, sempre uma sensação de ameaça, estar atento a tudo por causa desta sensação de ameaça e muitas vezes também surtos de agressividade, de raiva, alteração no sono. Portanto, predominam muito estes sintomas. E como é que isto se verifica? Que ligação é que isto pode ter à Covid-19, a este caso particular que nós estamos agora a viver? Pois, muito bem, lá está, por tudo aquilo que nós também temos vindo a falar, pela separação que teve que existir, por exemplo, entre os familiares e os amigos, a perda de retaguarda, a perda de suporte, muitas pessoas ficaram sozinhas, ficaram sem qualquer tipo de ajuda, pela perda da liberdade, e isto, de facto, ainda não tínhamos falado nisto, e eu vou aproveitar e fazer este parênteses também, que acho que aqui que se coaduna. O próprio termo confinamento é um termo um bocadinho pesado, não é? O que é que confinamento significa? Significa prisão, significa captura, encarceramento, portanto, estarmos privados da nossa liberdade, pela incerteza da doença, não sabemos como é que vai ser o futuro, um bocadinho que falávamos já anteriormente em relação a tanta coisa, o que nos falta saber da doença, os riscos da contaminação, de eu me contagiar e contagiar os meus, as perdas efetivas, portanto as mortes, as perdas financeiras também, o tédio, que também já falámos sobre isso, este aborrecimento que depois leva a um aumento da irritabilidade, as pessoas falam muito também disso.
E pronto, isto pode causar de facto efeitos muito notórios. Os estudos mostram que as pessoas que passaram por situações de emergência em saúde pública podem apresentar sinais de stress diferentes que depois, mesmo no fim da situação de terem passado. Algumas situações, não são todas, porque nós podemos todas passar por isto que eu acabei de dizer, mas depois algumas podem de facto passar para a chamada perturbação de stress pós-traumática. E repare-se, mesmo aquelas pessoas que não fazem parte dos grupos de risco, têm receio, imaginem aqueles que são mais suscetíveis até de contrair a Covid-19. Como os idosos, pessoas com a sua saúde debilitada, com doenças crónicas e mesmo até os profissionais de saúde. Há vários estudos que mostram a ligação entre stress pós-traumático e os profissionais de saúde, não é? E estando na chamada linha da frente. O medo também se relaciona à dura realidade de saber que milhares de pessoas estão a morrer diariamente nesta guerra viral, e isto assusta muito, e muitas vezes este sentimento também fomentado por notícias falsas, muitas vezes sensacionalistas e alarmistas também, por isso é que é importante verificarmos sempre a veracidade das coisas, mesmo ao partilhar nas redes sociais. Portanto, é por aqui, da forma como nós vivemos isto e estes fatores todos, que pode levar, e aqui há algumas diferenças, mas que pode levar a pessoa a vir a padecer de uma doenças dessas. E todas as experiências traumáticas podem levar a um stress pós-traumático? Ou nesta circunstância a importância que damos às coisas é fundamental para não desenvolvermos este stress, que será certamente mais prejudicial? Bem, a resposta a essa pergunta é muito complexa, porque realmente, para além do evento traumático, e no caso em questão estamos quase todos a passar pelo mesmo, em algumas situações, a intensidade depois varia, há variáveis aqui que também fazem a diferença, mas depois há aqui uma questão que é muito importante termos em conta, que é a história de vida de cada um. A história de vida de cada um de nós, que fez com que se desenvolvesse ou não estratégias de enfrentamento para lidar com as situações extremas. E isto aqui faz a diferença, se isto está adquirido ou não. A forma como eu lido, não é só a forma como valorizo também, mas depois a forma como eu lido o facto de estar confinado em casa, a forma como eu lido com a incerteza do futuro, a forma como eu lido com o facto de poder ir para um sítio e poder ser contaminada com isso. Mas é verdade que nós não podemos julgar ou prever como é que as pessoas lidam em situações muito traumáticas, extremas, até nós, não é? Hoje o Eliseu pode achar até que lida bem e até pode estar mesmo a lidar bem com esta situação, contudo nenhum de nós saberá como é que é o amanhã, não é? E como é que vamos viver, como é que vamos reagir, sobretudo como é que nós vamos reagir diante destas situações. Infelizmente nós não temos esse controle, portanto não há propriamente uma previsibilidade, sabemos que há pessoas que são mais vulneráveis e mais suscetíveis, mas a boa notícia é que nós temos uma infinidade e temos muitas terapias psicológicas para tratar este problema e são quase todas efetivas, portanto os psicólogos estão muito bem preparados para tratar isso, o que é preciso é ser tratado por um psicólogo, isso sim. E quem tiver stress pós-traumático identificado, quem tiver este problema, o que é que deve fazer? Não deve ter receio em pedir ajuda. Eu acho que este é o primeiro passo para que pode melhorar a condição das pessoas. De facto, é aceitá-lo, é olhá-lo de frente e erguer-se. E esse tem que ser, de facto, o nosso primeiro passo. Procurar sempre manter alguma calma. Eu sei que é um bocado difícil, mas também substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. Não há outra forma de nós combatermos estes pensamentos muito intrusivos. Vai correr tudo mal, que vamos todos morrer. Quer dizer, muitas vezes são este tipo de pensamentos que nós temos. E muitas vezes o maior erro que eu ouço das pessoas é: eu bem não quero pensar nisto. Quanto mais eu digo eu bem não quero pensar nisto, mais eu penso. Portanto, não é o eu tentar encostar para canto e fazer de conta que não estou a pensar nisto, mas é combater um pensamento negativo com um positivo. Obviamente que o positivo não é um pensamento que me vai ser o Euromilhões e a minha vida agora vai se tornar super cor-de-rosa e vai correr tudo bem. Não é isso, estamos a falar de pensamentos positivos com bom senso, não é? Pensamentos positivos que combatam diretamente aquilo que nós estamos a pensar. A questão que quero colocar aqui é que algumas dessas pessoas, de facto, podem ser revisitadas, não é? Por essas dores. Quando isto já tiver até passado, não é agora, quando isto tiver passado, este depois do trauma pode ser complicado e exige tratamento profissional. Mas também quero salientar às pessoas para terem esperança, não é? Que quem vive sob a constante do medo, da ansiedade, das reações do corpo, que o que é mais falado é o coração bate muito rápido, portanto a taquicardia, a falta de ar, os tremores, a sensação de desmaio, as pessoas muitas vezes sentem-se muito cansadas e sem esperanças, a ideia de que possam melhorar está muito distante, não é? Nem pensam muito
nisso, só sabem é que não estão bem, queriam ficar melhores, mas não conseguem ver esperança nisto, mas não deixem o cansaço vencer, portanto, não precisa de lidar com isto sozinho, porque existe uma série de profissionais que de facto podem ajudar, até porque nós não vencemos o medo e estas questões sozinhos, é preciso estar de mão dadas com quem está capacitado para nos ajudar, e muitas vezes até enfrentar um dos nossos maiores medos, que é expor a nossa vulnerabilidade, não é? E isso também temos que ter em conta. Portanto, eu acho que a pandemia do Covid vai nos deixar muitos ensinamentos e talvez o maior deles é sem dúvida que dependemos todos uns dos outros em algum grau. Portanto, se isto acontecer, procurar ajuda psicológica. O medo morre de medo da esperança, não é? E essa sempre renasce quando os problemas são compartilhados e enfrentados de mãos dadas e por quem sabe. O medo morre do medo da esperança. Uma frase para nós guardarmos, Sim. para mantermos durante este período de desconfinamento, mantermos a nossa esperança. Sem dúvida. A minha irmã está cheia de medo de regressar ao trabalho. Ela acha que vai ficar sempre nervosa e estressada. Nunca teve problemas psicológicos antes. O que é que ela deve fazer para, pelo menos, lidar com isto? É uma pergunta que também nos foi colocada durante esta semana. Pronto, lá está a questão do medo, não é? Acabámos de falar sobre ela. Nos primeiros tempos de regresso ao trabalho, sobretudo presencial, é expectável que estejamos hipervigilantes a tudo, muito atentos, lá está aquela sensação de ameaça, mas isso também nos vai ajudar a seguir à risca as recomendações todas que temos que ter, o que falámos no início do programa, que temos que continuar, não podemos baixar a guarda, temos que continuar a estar atentos. E o que acontece é que às vezes é que à medida que os dias vão passando e nós sentimos-nos mais adaptados a esta nova realidade, os comportamentos de auto e heteroproteção muitas vezes baixam, não é? E aqui é importante mantê-los, não é? Continua a ser uma altura de grande desafio, grande incerteza, mas é importante que não nos deixemos vencer um bocadinho e render ao medo e não deixar que o medo nos controle. Portanto, seguir os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde ajuda muito a controlar o medo. É importante que as empresas, e esta empresa que esta senhora trabalha, seguir as recomendações da DGS, a DGS tem muitas recomendações para os locais de saúde. O distanciamento social, atenção aos cumprimentos com os colegas, não é? Ainda não é permitido os beijos e abraços no recomeçar. E também é importante cuidar da saúde psicológica e encontrar formas de lidar saudavelmente com esta ansiedade de se sentir sempre nervosa e ansiosa. Mas se estes sentimentos de ansiedade, medo, falta de controle forem de facto muito intensos, duradouros e tiverem mesmo impacto na forma como está a gerir o dia a dia, é importante que esta senhora também peça ajuda a um profissional, a um psicólogo e procure quem ajuda de outra forma. Não se esconda, portanto, isto é uma situação nova para todos e, aliás, se puder até contribuir com algumas situações em contexto laboral, pode ter a certeza que se vai destacar e até poderá ajudar outros, não é? Nós todos juntos, acho que podemos aqui, mesmo no contexto laboral das várias empresas em várias áreas, o nosso contributo pode ser fundamental. Conversando abertamente uns com os outros, até sobre os nossos sentimentos, os nossos medos, procurar entender também o que é que os outros estão a pensar e a perspectiva deles, comunicar de forma positiva, claro que sim, e colaborar naquilo que estiver ao alcance para minimizar o impacto do Covid-19 na família, na comunidade, na família laboral e na comunidade laboral. E aqui este também é importante, porque é possível que alguns hábitos e competências que vamos desenvolver nestas semanas irão nos acompanhar o resto da vida. Portanto, vamos nos focar em melhorar como pessoas e também como profissionais e aqui eu acho que o contributo de todos é importante. E se fizermos isto desta forma, é natural termos medo, mas como eu sempre disse ao longo destas emissões todas, o medo é protetor, não tem que ser nem se deixe dominar pelo medo. Mais uma questão que nos chegou ela nesta semana, como disse no início desta quinta edição do Consultório Aberto, foram realmente muitos aqueles que nos enviaram preocupações durante esta última semana. Se muitas empresas fecharem, se o desemprego aumentar, a pobreza aumentar também, isto também não levará a problemas de cabeça psicológicos? Pergunta-nos também esta leitora. Portanto, é uma das maiores incertezas, a questão relacionada com o emprego, com o trabalho, com a pobreza, que é expectável depois desta pandemia, com a crise que se avizinha.
Sem dúvida absolutamente nenhuma, é aquilo que temos falado. E aliás eu li que no primeiro mês do funcionamento a linha de aconselhamento psicológico do SNS 24 atendeu, penso que cerca de 7.000 chamadas, sendo que os desempregados e os estudantes são aqueles que mais procuraram esse tipo de apoio. As chamadas estão relacionadas com, acho que situações de stress, ansiedade, até pedidos de esclarecimento de ajuda. Não é? Pessoas que precisam de ajuda até de algumas necessidades básicas, muito ligadas com a incerteza laboral e à duração do isolamento social também, isto no âmbito da pandemia. Portanto, os problemas já começaram, os problemas psicológicos relacionados com isto é algo de facto que temos que estar atento e também temos que, e espero que as pessoas e o poder governativo tenham atenção que também devemos aprender com o que se passou na crise de 2008. O Eliseu deve com certeza se recordar do efeito da crise de 2008, teve aqui, por exemplo, no Val do Ave. Foi catastrófico, não é? Várias empresas faliram, casais que trabalhavam na mesma empresa ficaram desempregados, aumentou significativamente as doenças psicológicas, sobretudo o que nós verificamos foi a depressão e as tentativas de suicídio, tivemos tentativas de suicídio e um aumento do suicídio consumado também. Portanto, existiu muita procura dos serviços de psicologia nessa altura. Portanto, o que aprendemos com outras emergências, como por exemplo com a crise de 2008, é que as grandes privações ao nível dos rendimentos, do desemprego, dívidas, insegurança em relação à possibilidade até de manter a casa, ou pessoas que perderam a casa, não conseguiram pagar a casa, o empréstimo ao banco e por aí. Portanto, isto tem muito impacto e são fatores que têm muito impacto na saúde mental. A magnitude dos efeitos ao nível da saúde mental está associada e vai estar associada à gravidade desta pandemia, não é? E à sua mortalidade também. A meu ver, o fator tempo e a capacidade de resposta do governo em colmatar estas insuficiências vão ser decisivos para isto. Aliás, como já referi anteriormente, será decisiva a capacidade que o país terá que ter de evitar uma situação catastrófica em termos de rendimento, dívidas, perda de emprego, porque é precisamente aí que tudo se poderá complicar e, naturalmente, as alterações psicológicas que depois vêm associadas a isso. Reforço, devem ser tomadas medidas já de prevenção antes de serem tomadas medidas de intervenção. Uma outra questão, e Manuela diz o seguinte: boa tarde, estou preocupado com o meu trabalho, esta também relacionada com a área laboral, com a minha empresa e os meus funcionários. Como podemos conciliar o bom ambiente de trabalho, que de resto sempre tivemos, com a produtividade? Numa era em que as pessoas estão cheias de medo do vírus e com a existência de tantas incertezas, o meu papel de líder e de gestor terá de ser obrigatoriamente diferente. Há alguma sugestão para ajudar psicologicamente os meus funcionários? Parabéns pelo sucesso do vosso programa. Obrigado a este leitor por esta última frase, que evidentemente muito nos agrada. Agrada-nos muito estar aqui e poder ajudar também pessoas como ele a lidar melhor com esta incerteza quanto ao regresso ao trabalho. E o que é que podemos dizer, o que é que a Emanuela lhe pode dizer para o ajudar a lidar com esta situação? Isto até pegando um bocadinho nas suas palavras, de facto tem-se visto e com muito agrado meu também, os nossos gestores, os nossos líderes têm olhado para isso também com uma visão diferente, estão preocupados, os nossos empresários também têm que se ajustar a isto tudo e estão preocupados não só a nível económico, mas também a nível dos seus funcionários, da componente humana que faz parte das suas empresas. É crucial que os líderes, os gestores não entrem em pânico, não é? Especialmente com algo que não controlem. Os colaboradores olham para os gestores e atuam consoante o seu comportamento, não é? Se nós tivermos um gestor ou um líder muito ansioso, isto vai ser transmitido também para os colaboradores, sobretudo em tempos de crise. Será que isto vai fechar? As pessoas andam mal-humoradas, quer dizer, acaba por ser um bocadinho um efeito em cascata. Por isso é importante que as pessoas que têm funções de chefia mantenham a calma e façam uma boa gestão também das suas próprias emoções, mantendo sempre os funcionários atualizados sobre a sua situação atual, convidá-los a participá-los na discussão importante, envolver as pessoas, este envolvimento das pessoas também é muito importante, não na tomada de
decisão, mas em pensar na empresa, em repensar algumas coisas, afinar outras. Portanto, para além de, por exemplo, também de evitar a disseminação de informações erradas e de rumores falsas, que muitas vezes também acontece, porque as pessoas muitas vezes não usam, como já falámos muitas vezes, fontes fiáveis e têm crenças erradas sobre a doença, sobre formas de contágio, enfim, portanto, também devem estar atentos, isso também é importante, também queria falar sobre isso porque foi uma das questões também que me falaram, a comportamentos discriminatórios, por exemplo, em observações a colegas que usam máscaras, por exemplo, ainda nem toda a gente aderiu, uns sim, outros não, outros querem estar, outros não, e portanto é importante também que aqui a chefia tenha por exemplo, esta atuação. E eu tenho aqui uns dados que eu gostava de partilhar com vocês, que eu acho que é importante. Estudos indicam que 1 em cada 3 funcionários deixam o emprego porque não sentiram que o seu empregador se importava com eles enquanto pessoa. 25% deixam o emprego porque não foram tratados com dignidade pelos líderes da empresa. 1 em cada 5 deixam o emprego porque o seu empregador não apoiava o seu bem-estar. Portanto, está a ver, Eliseu, são dados que realmente temos que ter muita atenção, muito mais agora. Eu acho que agora então temos que lhe dar uma importância. Portanto, há que atenuar os riscos, criar um ambiente de consciencialização conjunta e depois aquelas questões todas que a DGS já falou, portanto, tentar com que os funcionários não viajem, estas obrigações morais e legais de cuidar dos funcionários, e isso significa mitigar o risco das viagens. Eu também já ouvi que há empresas que contratam especialistas em doenças para dar algumas explicações científicas, por exemplo, sobre a Covid-19 e acabar aqui até com algumas paranoias e com alguns equívocos que às vezes também existe. Bom, tipo as questões das ferramentas para se sentir seguras, o sabão, o álcool em gel, quer dizer, também são uma ajuda importante, e as desinfecções, as pessoas sentem-se mais seguras no seu local de trabalho, seguir as recomendações todas da DGS, que é muito fácil chegarem lá e tirarem isto, quer dizer, mobilizar os colaboradores para uma missão coletiva, ter um plano de contingência, que também é obrigatório, e explicar que isto tem um propósito maior de contribuir para aquilo que é o bem-estar coletivo e, sobretudo, proteger os mais vulneráveis. Portanto, mostrar que a sua empresa precisa e conta com a contribuição de todos para a resiliência face ao desafio que enfrentamos. E depois algumas questões, sei lá, o incentivar os momentos de pausa, o ter momentos de contacto, fazer os briefings e os debriefings, quer dizer, as reuniões no início do dia ou no final do dia aumenta muito a coesão grupal, as pessoas sentem-se ouvidas, não é? Sentem que a sua opinião que conta. Portanto, muitas vezes em teletrabalho, isso também, acho que também é uma coisa importante, não é? Porque ao contrário do que se possa pensar em circunstâncias excepcionais como aquela que vivemos agora, as pessoas acabaram por adotar comportamentos pró-sociais e mantêm o seu sentido ético e de responsabilidade. Há empresas que conseguem manter o teletrabalho e há algumas em teletrabalho, não têm presença física, enfim, e os estilos de liderança controladores ou mesmo autoritários não aumentarão a produtividade e o cumprimento das regras estabelecidas. Eu acho que até pode ter um efeito muito pelo contrário, faz com que as pessoas até procurem às vezes contornar aquilo que percepcionem como exigências menos razoáveis e diminuir o seu compromisso com a organização, não é? Estão por estar, é porque preciso daquilo e não o tal sentido de amor à camisola, por assim dizer. Portanto, seguir as recomendações no que diz respeito aos cuidados dos colaboradores, promover o sentimento de autonomia e de responsabilidade, reforçando confiança nos colaboradores e que não há uma necessidade também de policiamento, não é? E o teletrabalho também está a fazer muito isso, isto é uma coisa que eu estou a ver com muito agrado em muitas empresas que se reestruturaram. E nesta altura mais que nunca, as empresas que tenham um bom líder vão sair com toda a certeza muito mais reforçadas a todos os níveis, e um bom líder é isto, é estar com os colaboradores, é estar em um sentimento de coesão, tanto que os gestores e os líderes também têm que se autocuidar, é muito fundamental isto também, não é? Porque senão se as emoções também exacerbam, cá está, é aquilo que falávamos há bocadinho. E eu gostava também de se me deixar, Eliseu, de ler um testemunho que me chegou diretamente via as redes sociais e que diz o seguinte, só para ilustrar um bocado isto. As fronteiras entre a nossa identidade profissional e pessoal, que já eram ténues, foram sumariamente apagadas. Eu, por exemplo, posso terminar de tomar um pequeno almoço e começar a trabalhar na mesma posição da mesa sem mexer. Levanto-me para fazer o almoço, ou para lavar a louça, ou para esticar as pernas, num espaço contíguo, ao que faço reuniões remotas, lidero equipas e tomo decisões cruciais para a sobrevivência do negócio e das pessoas que fazem parte dele.
Enquanto isso, a cada dia conheço mais a intimidade de cada pessoa que trabalha comigo há anos, os seus quartos, as suas salas, cozinhas, os seus filhos, os companheiros e companheiras. Paradoxalmente, sinto aumentar a minha empatia e apreço pelos humanos do outro lado da tela. Portanto, eu só queria partilhar isto com vocês porque acho que dá aqui uma visão diferente e muito mais próxima, muito mais pessoal daquilo que é de facto a componente laboral. E provavelmente até identifica um distanciamento que existia até aqui. Relacionado com esta questão, e porque esta crise também terá demonstrado aqui alguma vulnerabilidade dos gestores e dos proprietários de negócios, tidos assim como proprietários de negócios, isto provavelmente vai provocar uma aproximação para com os colaboradores. Teremos organizações menos verticais e mais horizontais, em que as decisões são partilhadas e haverá uma partilha maior. Podemos esperar isto também no pós-pandemia? Podemos esperar isso e incentivamos a que isso aconteça, porque realmente as empresas vão ter que se reestruturar, os gestores e os líderes vão ter que se reestruturar para encontrar aqui um novo desafio e sobreviver financeiramente também, a nível também económico, a esta pandemia. Portanto, isso é uma mais-valia, terem os colaboradores do seu lado. Sabe que agora, uma das questões que nós dizemos... Gostei do dito ao seu lado, não em baixo, portanto... Nem mais. Sabe, terem ao lado os colaboradores. Terem lá os colaboradores. Antes dizia-se que o mais importante era o cliente, não é? Mas o mais importante é os colaboradores. Antes de um cliente satisfeito, nós temos que ter os colaboradores satisfeitos. As pessoas gostem do que estão a fazer ou pelo menos sintam que estão do lado da empresa. E isso produzem muito mais, vendem muito mais, seja lá o produto que esteja eventualmente a vender, e é um bom prognóstico para o funcionamento desta empresa. Vamos a mais uma questão, e Manuel, esta bem longa que nos é colocada, uma situação muito particular, diz o seguinte: na sequência da situação atual surgem inúmeras questões, dúvidas e inquietações que inevitavelmente têm impacto na saúde mental. A minha maior dificuldade neste momento é lidar com a incerteza no que respeita ao futuro profissional, uma vez que trabalho num centro de estudos, dando apoio e explicações a alunos do ensino básico, e de acordo com a quantidade de alunos, a variedade de conteúdos abordados, a disparidade dos níveis em que se encontram e a necessidade de um apoio individualizado, considerando as particularidades de cada um, o trabalho torna-se apenas possível e execuível com apoio presencial, sendo as plataformas digitais disponíveis online ferramentas que não permitem proporcionar este tipo de interação. Sem esquecer que, enquanto os alunos não têm aulas na escola, não poderão frequentar o centro de estudos e, não trabalhando, não recebo ordenado por tempo indeterminado. Portanto, temos aqui uma situação muito delicada, tem a ver com os centros de estudos, com o regresso à escola destes alunos, que ainda não está calendarizado, portanto, poderá haver aqui um período muito longo de dificuldade financeira relacionado com o trabalho. É um problema significativo este. É um problema significativo e um exemplo das várias dificuldades que as pessoas estão a passar, e a precariedade dos trabalhos ainda é mais evidenciada nesta situação excepcional que estamos a passar. Há perda de rendimentos, risco de desemprego, mas talvez esta seja uma fase para que este impacto psicológico, para não ser ou que não seja tão avassalador, passe a ser um pouco mais inspirador. Tentar com isto, porque não há outra forma de olhar para isto, tentar fazer uma pausa. Dentro do possível era importante que se adaptasse a esta nova realidade, tentar refinar aqui alguns procedimentos para depois recomeçar com força e até com algum entusiasmo, porque acredito que isto não é nada fácil. Claro que vai haver danos colaterais da pandemia, com perdas de emprego, outras empresas que estão de facto em layoff, algumas vão se manter em teletrabalho e este exercício vai normalizar, aliás acabamos de falar sobre isso, em empresas que isto até possa de facto acontecer, e até tem algumas vantagens até no tempo de gasto nas deslocações, eu acho que até tem vantagens no próprio ambiente, também a nível ecológico. Portanto, este estereótipo das pessoas quando estão em casa que não trabalham está a ser claramente desmontado, portanto é um tipo de trabalho com uma liberdade que responsabiliza. Eu acho que aqui, em relação concretamente ao caso, e que isto pode ser extrapolado para outros negócios, vão ter que emergir modelos de negócios inovadores, novas oportunidades até de crescimento empresarial.
Os meios digitais serão cada vez mais massivos e transversais a todos os setores, até já falámos sobre isso. Na saúde, não é? Vejam a questão das teleconsultas, foi algo que tivemos que começar a fazer, mas vamos continuar a fazer. As consultas presenciais já começaram e muitos colegas já estão no terreno, mas as consultas online vão continuar, portanto não é para desaparecer. No caso da educação a mesma coisa, a questão do ensino, o ensino à distância. Por isso, se calhar aqui o maior conselho que posso dar é naquilo que for possível tentar-se de facto adaptar-se a esta nova realidade, caso não dê, esta realmente pode ser uma altura para redefinir ou de reorientar alguns aspectos da sua vida, nomeadamente a laboral, e de facto tomar algumas decisões que se calhar pode ter que as tomar. Portanto, este é um momento de transformação, de mudança, que pode também ser transformado num momento de muitas oportunidades. Nem mais, é muito isso que eu tento falar com as pessoas, quer dizer, às vezes esta pode ser uma oportunidade para dar o salto para outras coisas, às vezes para nos adaptar, às vezes para refinar procedimentos. Temos visto tantas empresas, não é? Tantas que se adaptaram, tantas empresas que agora com isto do Covid adaptaram-se aos produtos, e eu acho que tem que ser um bocado por aí, espero que seja um bocado por aí, e esta senhora espero e desejo-lhe melhor e que seja também por aí. Olá, doutora Emanuela, parabéns pelo seu trabalho. Agora, com este problema sério que o Covid trouxe para as nossas vidas e pelo impacto psicológico que irá ter, não seria justo dizer-se que seriam necessários mais psicólogos? Não deveria ser uma das apostas do Ministério da Saúde? Se não devia, não é? Claro que sim. Mais do que nunca, dentro e fora do SNS, é necessário apostar nas ações de prevenção, de promoção da saúde e do desenvolvimento das pessoas. Tanto os profissionais de saúde como os cidadãos devem estar capacitados de comportamentos que devem incluir medidas para o aumento da literacia, do conhecimento da saúde, esta educação para o autocuidado, a autorregulação, para o desenvolvimento de competências que são transversais na vida, não é? A adoção de estilos de vida saudáveis, tabaco. Não estamos a falar das situações base, estamos a falar de comportamentos e atitudes, e os psicólogos são especialistas neste tipo de coisa, é uma ciência que estuda o comportamento e as atitudes, e a própria resiliência e a capacitação também da população. Portanto, nós já falamos disso, a evidência científica prevê um aumento dos problemas a nível da saúde mental, na ansiedade, no stress, no consumo excessivo de álcool, que também falamos sobre isso, a questão do suicídio também, estas tendências suicida, mesmo no regresso às rotinas ou às nossas rotinas habituais. Portanto, nós devemos de facto apostar por um lado na prevenção para acautelar estes problemas de saúde mental potenciadas pela pandemia Covid, o que pode passar pelo reforço de psicólogos de facto, sobretudo nos centros de saúde, não é? É como que é pensar no futuro a partir do passado presente. É? E nós sabemos que existe poucos ou quase nenhum, não é? Psicólogos nos centros de saúde, são poucos no Sistema Nacional de Saúde e nos centros de saúde também. Portanto, aqui era muito importante também para se começar já a ter programas de prevenção para prevenir que muita gente não chegasse a um estado de depressão, a um estado de ansiedade, a um estado de stress pós-traumático. A intervenção imediata e acessível também é muito importante. Isto também só é possível com o maior número de psicólogos nos hospitais. Se é expectável que durante a pandemia aumente os sintomas de ansiedade e de stress, bem como os sintomas depressivos, o sofrimento emocional, as insónias, o tipo de tratamento que nós damos, a frequência, quer dizer, se a pessoa tem consulta semanal, quinzenal, de 3 em 3 semanas, uma vez por mês, ou de 6 em 6 meses, fazem de facto a diferença aqui, são vitais nesta recuperação. Portanto, consultas de acesso rápido, com frequência ajustada e depois também com o tempo da consulta, com um tempo de duração suficiente, são, por exemplo, são exemplos exatamente disso e esta necessidade dos psicólogos nesta dimensão da saúde. Por isso é importante que nós, enquanto sociedade, atendermos esta questão da saúde, da dimensão da saúde psicológica e procurar junto do Estado que existem respostas compatíveis com a necessidade existente, porque há necessidade, há muita necessidade e aliás, se recuando um bocadinho a 2008, com a crise
que houve, a procura dos serviços a nível privado torna-se muito mais complicado. Se as pessoas têm menos poder de compra, menos também poder de compra têm das terapias psicológicas a nível privado, porque isto é um tratamento contínuo. Portanto, a meu ver, deveria ser uma aposta de facto do governo na contratação de psicólogos para os centros de saúde, por um lado, e para os hospitais, sem dúvida. Para além disto, também há outra questão que é inevitável e que vamos ter que lidar, já estamos a lidar e que no futuro vai ter que ser uma questão que temos de estar muito atentos, é a questão do luto, não é? É a forma como vamos lidar com estas emoções, tendo em conta as restrições já do estado de emergência e do estado de calamidade. Portanto, e de perdas e do luto falaremos na próxima edição deste consultório aberto. Será o tema que será abordado na 6ª edição do consultório aberto e falaremos do que em concreto? Falaremos precisamente das perdas e do luto durante esta pandemia Covid-19, não só das perdas resultantes do Covid-19, mas também das outras perdas, mas que em termos de consequências psicológicas também as há de uma forma diferente daquilo que era habitual. Isto está a ser um assunto muito delicado, um assunto com algumas traduções psicológicas também que nos estão a preocupar. Daí que para a semana vamos falar sobre isso e tentar que seja um programa importante e que possa ajudar as pessoas. Muito obrigado, e Manuela, no próximo sábado, às 14h, cá estaremos de novo para mais um consultório. Uma boa semana. Obrigada, Eliseu. Boa semana. Muito obrigado. Foi mais uma edição do Consultório Aberto, a 5ª edição em que falamos sobre como lidar com a incerteza do futuro. A incerteza do que aí vem é algo que nós sentiremos nesta altura da pandemia da Covid-19. Convido-os a enviarem-nos as vossas preocupações e dúvidas para este consultório aberto através do e-mail leitor@maisguimarães.pt. Podem enviar mensagem privada para a nossa página no Facebook, a página do Mais Guimarães, ou até para o nosso Instagram. Já agora convido-os também a ver as edições anteriores deste consultório aberto, estão disponíveis no nosso canal no YouTube, todas as edições do consultório aberto e de outros programas que o Grupo Mais Guimarães tem realizado ao longo desta pandemia da Covid-19. Resta-me, por último, resta-nos a mim e à Emanuela Lopes, agradecer-vos por estarem desse lado e convidá-los a estarem por aí de novo no próximo sábado, a partir das 14h. Boa tarde.